Boa tarde, que bom que você está aqui conosco. Eu sou a Raquel, estamos começando mais um programa do Viva a Vida Online. E é uma grande honra ter você aqui conosco. E hoje é um dia muito especial para o Viva a Vida, porque hoje nós estamos comemorando o Dia das Mães. Você que é mamãe, então nós temos um programa feito somente para você. Um programa todo especial feito para você. Então, fique aí e compartilhe com seus amigos, com suas amigas, dê um like, faça um comentário para que nós possamos alcançar mais pessoas através desse programa. Vai ser um programa super especial, sabe por quê? Porque você, mãe, é super especial para nós. E nós queremos que você esteja conosco nesta tarde, se sinta homenageada, se sinta honrada pelo nosso programa do Viva a Vida. Que Deus abençoe. Vamos lá, vamos assistir o nosso programa. Simples e tão pura de amar, no mundo de se entregar, na batalha pelos seus. Esse sentimento é um dom que vem de Deus. Um só gesto basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras são pra si guardar. Quero sempre honrar você, meu respeito vou lhe dar. Sei que para sempre nós iremos nos amar. Perto de suas mãos assim, tanta companhia, fruto de uma tão antiga e doce relação. Basta para tanto me ensinar. Seu silêncio, suas palavras são pra se guardar. Mãe, eu quero honrar você, meu respeito vou lhe dar. Mesmo nos momentos em que a gente disputar. Perto de suas mãos eu sinto Olá, meus amados, tudo bem? Graça e paz na misericórdia do Senhor Jesus. Vamos para mais uma curiosidade bíblica. Qual a mãe que recebeu um salário para criar seu próprio filho? Ponha suas respostas no comentário do vídeo e no final do programa nós vamos dar a resposta. Beijos!
E paz do Senhor Jesus ao nosso coração. Hoje quero deixar o meu parabéns a todas as mamães. Deus nos abençoe poderosamente. O tema do nosso momento com Deus de hoje é lições de mãe. Se você está gostando dos nossos devocionais, curta o nosso canal, se inscreva, compartilhe com alguém que você quer abençoar. Pegue a sua Bíblia, que a nossa leitura bíblica está em Lucas capítulo 1, versículo 46 até o 55, e o versículo-chave está em Lucas 1, 46 e 47. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Maria, uma mulher comum e simples que vivia em Nazaré da Galileia, é surpreendida pela visita de um anjo que lhe traz uma missão totalmente fora do roteiro que ela esperava para a sua vida. Fora agraciada por Deus e escolhida para tornar-se mãe de Jesus, que reinaria sobre toda a humanidade. Que privilégio e responsabilidade! Quando o anjo Gabriel lhe explicou como seria sua missão, ela não poderia reagir de forma mais adequada. Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Como você reagiria se tivesse o privilégio singular que Maria teve? Como você processaria o fato de tornar-se responsável por um bebê que viria a ser o Salvador do mundo? Muitas coisas devem ter passado na cabeça dela, mas ela soube entender o seu devido lugar e de forma magistral ensinou-nos duas lições importantíssimas. A primeira foi reconhecer a necessidade de ter um Salvador pessoal. Quando exclama em forma de cântico, o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, ela reconhece claramente que mesmo sendo a mãe de Jesus, o Salvador do mundo, precisava ela mesma ser salva por Ele. Não há outro caminho para junto de Deus, a não ser por intermédio de Jesus Cristo. Em Atos 1 e 14 encontramos Maria no grupo de convertidos e seguidores de Jesus. Mas ela também nos ensina que Jesus deve ser o Senhor de nossas vidas. Quando ela exclama, minha alma engrandece ao Senhor. Jesus quer e pode ser não apenas nosso Salvador, mas também nosso Senhor. O senhorio de Jesus sobre a vida cristã é uma das questões mais complexas que o cristão tem para compreender e praticar. Maria resume isso de forma muito objetiva naquele casamento em Caná da Galileia, quando ordena aos servos, façam tudo o que ele mandar. Se entendermos isso, teremos compreendido as lições de Maria. Cada pessoa precisa de Jesus como Salvador e como Senhor da sua vida. Reflita sobre isso. Deus nos abençoe. Boa tarde, amigos do Viva a Vida. Hoje vamos falar sobre as grandes mães descritas na Bíblia. Ser mãe é um grande presente de Deus. Talvez por isso, em alguns casos na Bíblia, a mulher que não conseguia ter filhos, ela era chamada de seca e muitas vezes ela era desprezada com a conotação de que eram amaldiçoadas. Frequentemente eram rejeitadas, banidas até ou vistas como inúteis. O entendimento do motivo fisiológico de sua infertilidade estava muito longe, uma coisa impensável para elas, e ela sentiu com certeza arrasadas. Isso aconteceu com Sara, com Ana, com a mãe de Sansão, com Isabel e outras. Por isso os maridos dessas mulheres estéreis tinham aval social para ter outras mulheres, a fim de terem filhos. Eles queriam um grande número de filhos porque Israel na época vivia grandes guerras, então eles tinham realmente de manter um grande exército.
eles necessitavam, inclusive, de filhos homens, né? O Salmo 127 descreve que uma família numerosa, com muitos filhos, era considerada uma grande alegria e fonte de bênçãos. Na Bíblia aparecem várias mães de tipos, índolos diferentes. Podemos extrair delas grandes exemplos. Neste contexto, eu separei, na verdade, 7 mulheres que eu realmente entendo que foram grandes mães, começando por Sara até chegar em Maria. Quem foi Sara? A mãe de Isaac, casada com Jacó, está em Gênesis a partir do capítulo 12. Então, Sara era uma mulher estéril. Entretanto, Deus havia feito a promessa a Abraão de que ela teria filhos e que deles se geraria uma grande nação. Sara foi mãe já na sua velhice, quando ela teve o Isaac. A Lia foi mãe de Ruben, Simão, Levi, Judá, Issacar, Zebulão e ainda uma filha chamada Diná. A sua história está narrada em Gênesis 29 e 30. Ela foi casada com Jacó. Entretanto, Jacó não preferia a Lia, ele queria casar com a Raquel, que era a irmã mais nova. Depois a Raquel casa-se com Jacó e sempre fazendo brincadeiras com a Lia, tá? Então a Lia sempre sofreu muito, mas só que ela foi mãe de 7 filhos de Jacó, né? Então foi uma grande mulher, com certeza. Joquebede todos conhecem porque é a mãe de Moisés, o libertador. Ainda teve Arão e Miriam. Está narrado em Êxodo 2. Foi esposa de Anrão. Viveu no Egito. Como eles eram escravos, o faraó, com medo do crescimento muito grande do povo hebreu, manda matar todos os bebês. Mas a Joquebede, ela foi tão firme: eu vou colocar meu filho no rio, num cesto, para que alguém com certeza vai encontrá-lo. E realmente isso aconteceu quando a filha do faraó o encontrou e o adotou. Como a Miriam, que era filha, seguiu todo esse trajeto, todo esse bebê caminhando pelo rio, ela sugeriu que a Joquebede fosse a mãe de leite dessa criança. Então, por isso que Moisés foi criado sabendo de toda a origem de seu povo. Era uma mulher realmente muito determinada. Agora, a sua fé e a sua esperança de que sua estratégia daria certo foi realmente incrível, né? Depois disso, a gente vai escolher a Noemi, que é a sogra de Ruth. Aí vocês vão dizer: não, mas Noemi é sogra, não é mãe. Porque a Noemi foi mãe de quem? Ela teve 2 filhos, na verdade. O Malom e o Quilom, tá? E ainda no período dos juízes, que essa história aconteceu. E nisso os filhos se casam com mulheres moabitas, eles morrem, o marido morre, e ela resolve voltar para Belém, né, na sua cidade. A Ruth falou: não, eu vou com a senhora, eu não vou abandoná-la. Então, por isso que eu vejo que a Ruth foi uma grande filha e a Noemi uma grande mãe, porque depois disso ela foi embora, se casou com Boaz, que era o filho da Raabe, teve filhos, e da sua descendência, quem que veio? Davi, que ela foi bisavó de Davi, e depois disso veio Jesus. Então ela teve uma grande descendência, foi uma mulher muito importante, a Ruth. E ela teve quem? Uma verdadeira mãe, que foi a Noemi. Ana, todo mundo conhece, que é a mãe do Samuel, profeta. Ela foi esposa de Eucana, o marido. Só que essa história está relatada em 1 Samuel, a partir do capítulo 1. A Ana, como ela era estéril, não podia ter filhos, o marido se casou com outra. Ele tinha uma outra chamada Penina. E essa Penina vivia assim, brincando, fazendo chacota com a Ana, por ela não ter filho. E ela, coitada, humilde, não... sofrendo tudo isso, e ela orou muito, ela orava com muita fé. Inclusive, numa das orações que ela estava orando perante o tabernáculo, o profeta Eli disse: você está bêbada, mulher? Porque ela estava falando tão baixinho, falando com Deus de uma forma tão baixinha, para que Deus realmente entendesse a mensagem dela. E Deus entendeu, realmente. Ela teve um filho, chamou de Samuel, que significa eu pedi ao Senhor. Samuel cresceu e ele foi consagrado. O que a Ana fez? Ela pegou seu filho pequeno e levou para o tabernáculo, onde tinha o profeta Eli. Ele foi criado por o profeta Eli, na verdade. Então Ana, por sua vez, foi humilde. E a sua fidelidade, depois disso, fez com que ela gerasse mais 3 filhos e 2 filhas. Aí vem, depois disso, já vem para o Novo Testamento, que é Isabel, que foi a mãe de João Batista, que preparou o caminho de Jesus. A história de Isabel está registrada no Evangelho de Lucas, capítulo 1.
Ela era esposa de quem? De Zacarias, e ambos eram tementes a Deus, acreditavam, só que Isabel era estéril. E um dia apareceu o anjo ao Zacarias, o marido de Isabel, e disse que ela teria um filho, um menino. Nessa ocasião, Isabel já era uma mulher de idade, bem avançada. E Isabel tinha, na verdade, um parentesco com Maria, não sei se seria prima de Maria, mãe de Jesus. Tá? Nesse contexto, as duas mulheres conceberam os seus filhos mais ou menos no mesmo período. E de fato, João Batista foi um grande homem, fazendo cumprir as palavras ditas pelo anjo, preparando o caminho para Jesus. Depois disso vem Maria. Maria foi uma mulher que foi a mãe de Jesus, realmente uma mulher muito agraciada, né? Pensa, ela foi a mãe de Jesus, escolhida entre as mulheres como realmente a mais perfeita para ser mãe de Jesus, tá? A sua história está registrada no livro de Mateus e Lucas, no capítulo 1. Maria era uma moça muito temente a Deus, estava prometida em casamento a um homem chamado José. Nessa ocasião apareceu um anjo e disse a Maria que ela teria um filho. No início ela ficou com certeza bastante assustada, imagina a situação, considerando que ainda estava noiva, né, e era virgem. Tá? Então Maria foi muito corajosa e privilegiada, louvando a Deus em todos os momentos da sua gravidez. Foi uma mãe prudente, obediente, certamente muito agraciada por Deus. Tá? Então, analisando, gente, essas características dessas mulheres, verifica-se muita semelhança entre elas. Algumas cometeram erros, deslizes, como eu disse, o caso da Sara e de outras, tá? Algumas situações. Com certeza se ficaram irritadas em algumas situações, mediante algumas gozações, algumas situações, mas elas eram tementes, eram fiéis a Deus, tá? Então, as suas qualidades estavam acima de qualquer coisa, tá? Elas eram adoradoras, estratégicas, eram fiéis, eram fortes, justas, obedientes, perseverantes, sábias, submissas e temente a Deus. Ser mãe é ser capaz de esquecer de si mesma, sacrificar alguns sonhos, renunciar vontades sinceras e ainda sair de tudo com um sorriso terno e cheio de orgulho. Mães abrem mão, estendem os braços, abraçam com sinceridade e protegem com fervor, força e resistência. São incansáveis. Se vocês tiverem outros nomes de mães que vocês conheçam da Bíblia e queiram comentar, faça isso nos comentários abaixo. Vocês têm o vídeo, comentários abaixo, escreva os nomes de algumas mães. Eu vou colocar depois para vocês lá, quem quiser conhecer, porque pode ser que alguém esteja ouvindo que não seja da igreja, que não conheça toda essa história, ou mesmo que não conheça toda a história dessas mulheres e queiram realmente estar lendo. Eu vou colocar para vocês a referência bíblica, onde pode ser encontrado na Bíblia, tá? Para ficar mais fácil. Todos os dias para nós, não é verdade, seja o Dia das Mães. Tá? Fique com Deus e obrigada pela atenção. Olá, estamos no mês das mães e hoje eu quero dar uma sugestão de um prato muito simples que todos conhecem, mas nós vamos incrementar um pouquinho mais, que é o arroz carreteiro gourmet. Eu separei aqui os ingredientes e nós temos aqui, ó, banana terra, são 2 bananas terras, bacon, um pouco de bacon, calabresa, que é uma calabresa, castanha de caju, alho picadinho, cebola, tomate picado, uns 2 tomates picados e uma cebola. E aqui alho poró e pimentão vermelho e amarelo. Nós vamos começar então, a primeira coisa que a gente deve fazer é fritar a banana terra, tá? Eu cortei ela em quadradinho, então eu vou colocar aqui na panela pra gente fritar. Enquanto a banana da terra está fritando ali, eu vou numa outra panela
eu vou colocar aqui o bacon. Nós vamos fritar primeiro o bacon. Já acendi aqui a panela. Nós vamos fritar o bacon, depois nós vamos reservar. Logo após, nós vamos fritar a calabresa. E aí a gente vai reservar também. Acabei de fritar aqui o bacon e agora nós vamos fritar na mesma panela a calabresa. Vou colocar aqui. Já reservei o bacon e agora eu estou fritando a calabresa. Mexer aqui um pouquinho, vai mexendo para fritar e depois a gente vai reservar também a calabresa. Estou aqui fritando a calabresa, aí a gente vai mexendo. E na mesma panela eu vou fritar a carne. Aí eu tirei aquele olhinho que sobrou da calabresa e do bacon, eu retirei, né, dispensei ela. E agora eu tô pondo um pouquinho de azeite para fritar a carne. Vamos colocar a carne aqui. A panela já tá quente. Essa carne é a flat iron, uma carne muito macia, mas você pode colocar a carne da sua escolha. Tem gente que usa carne seca, né, outro tipo de carne. A carne está fritando e a gente abre bem aqui no meio para colocar a cebola. Mais de azeite. Aqui já vou acrescentar os temperos. 1/4 de cúrcuma, mais um pouquinho. Um pouco de coentro em pó. Sempre um pouco dos temperos. Então aqui eu tô colocando o tempero baiano, 1/4, e também um pouco do chimichurri. Vou misturar. Acrescentar aqui o alho. Deixar fritar o alho assim. Vou acrescentar aqui agora o alho poró. O pimentão amarelo e vermelho. Vamos acrescentar também o tomate. Dar uma mexida. Depois que refogou um pouco, eu vou colocar 2 colheres de sopa de mostarda. Vou colocar 2 colheres de sopa de shoyu. Eu uso esse daqui, esse pó para shoyu de coco, porque ele não tem, ele é livre de aromatizante e corante. Nesse momento eu vou pôr a calabresa e também o bacon. Misturar um pouco. Vou acrescentar o arroz. Fritar um pouco. Agora eu vou colocar a água.
Nesse momento a gente experimenta o sal. Castanha de caju. Eu vou misturar em todo. Vou misturar ele todo, que ele já está quase terminando de cozinhar. O nosso arroz carreteiro gourmet está pronto. Aqui, ó, e nós finalizamos com a banana terra e mais um pouco de castanha de caju e cheiro verde. Espero que vocês gostem. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Ser mãe é você ouvir o seu filho, que só pretende desabafar, mas enquanto ele fala, você já vai pensando na solução. Mas aí você respira fundo e guarda as suas opiniões, porque ele não quer que você resolva, ele não quer que você opine, na verdade ele só quer falar. Então muitas vezes mesmo, a gente tem que pedir muita sabedoria, sempre a gente tem que pedir sabedoria e orientação de Deus, para que a gente saiba ouvir e acolher. Ser mãe é servir. Ser mãe é um grande presente de Deus. Ser mãe é dedicação eterna. Para mim, ser mãe é sentir uma alegria imensurável. Eu sou mãe de um casal, Rodrigo e Camila, e sou muito feliz por isso. Ser mãe é amar e ser amada. Ser mãe para mim é uma grande alegria, é uma bênção de Deus. Mãe é muito sublime esse nome e é maravilhoso essa herança que Deus nos deu, que foram os filhos abençoados. E eu agradeço muito a Deus por ter esse privilégio de ter sido mãe. Mãe, que coisa linda essa palavra mãe, esse privilégio muito grande de ser mãe, que quantos querem ser mãe às vezes não tem condições. E eu agradeço a Deus por ser mãe. Nossa, meus filhos são presente de Deus, dádiva de Deus. É muito bonito, assim, educar nossos filhos, criar na presença do Senhor Jesus, ensinar a orar. Nossa, louvar o Senhor, isso é muito bom, é gratificante. No nome de Jesus, amém? Boa tarde a todos. Quanto tempo que eu não apareço por aqui. Estou em falta com vocês e sentindo falta de vocês. Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, mãe, esposa, psicóloga, pastora. Tem um monte de P na minha vida, tirando mãe. E eu queria falar com vocês sobre família. É uma fala rápida, né, num mês tão significativo para nós, que é o mês em que nós celebramos o Dia das Mães. E mães não fala, né, mãe não fala de um ser individual. Fala, na verdade, de um trabalho coletivo. Ninguém é mãe sozinho. A gente não consegue criar filhos. E para nós que estamos nesse contexto de melhor idade, de idoso, de velhice, pior ainda. Como é que a gente chega até aqui sendo mãe, fazendo criação de filhos, se a gente não tivesse todo um aparato, um suporte, uma rede de apoio ao nosso lado? E quando eu fui convidada para falar sobre família, automaticamente eu pensei na minha própria família. Eu queria compartilhar com vocês algo que eu vivi recentemente, agora no dia 9 de abril. Dia 9 de abril meu filho casou, o Nicolas, ele tem 30 anos e foi um casamento lindo, lindo, lá em Curitiba, no Paraná. Melhor do que pedi, melhor do que pensei, com uma mulher assim de Deus, que ama o Senhor mais que ele, e eu fiquei muito contente com isso. E foi um casamento que aconteceu muito rapidamente. Eu já estava assim meio preocupada, 30 anos, será que vai casar, será que não vai casar? Me deu algum trabalho na vida, eu fui mãe solteira dele aos 21 anos, então, aos 20 anos na verdade, e foi difícil chegar até aqui. Tivemos momentos difíceis
E aí vem a minha conversão e Deus vai transformando a nossa história, a nossa vida. Hoje o meu filho é seminarista, ele está se preparando para ser pastor, para ser missionário, lá no Palavra da Vida, em Atibaia, São Paulo. Mas isso é bonito hoje, porque nós já passamos muito perrengue até chegar nesse dia, né, de ter um filho missionário, um filho que ama o Senhor, que dedica a sua vida a Ele e que casou lindamente. E quando eu estava lá, o casamento era para ser dezembro, por causa de datas de cursos que eles fazem juntos, e ela de outro estado, eles adiantaram esse casamento para abril. Então, assim, em menos de 3 meses, que a gente ficou sabendo no começo de janeiro que eles decidiram casar em abril, em 3 meses, né? Abril, janeiro, fevereiro, março, a gente teve que resolver tudo e fazer esse casamento. E aí você convida, as pessoas não podem ir porque não tem dinheiro, porque tem que se programar, porque não dá um valor que você dá, cada um tem seu motivo. Mas quando eu cheguei ali, que eu olhei aquele ambiente, foi um casamento à tarde, ao ar livre, tudo tão bonito, pássaros cantando, o sol ali já para se pôr, eu tão realizada pensando, puxa, a mãe do filho solteiro, né? A mãe solteira do filho, que também estava solteiro, é uma mulher casada, que tem outros filhos e que está vendo seu filho servir ao Senhor, e nem sempre foi assim. E meu coração se encheu de gratidão naquele dia. E quando eu olhei para os meus convidados, poucas pessoas eram da minha parte, da minha família. Nós tínhamos ali, contando as crianças, acho que 28 pessoas. Alguns casais de amigos, inclusive aqui de Campo Grande, que eu moro aqui só há 3 anos, então foi uma surpresa, um casal de amigos se dispor a investir no meu sonho, na minha realização, no meu e do meu marido, e ir até Curitiba para prestigiar esse momento da nossa vida. E olhei ali e vi minha mãe, vi minha irmã, meu cunhado, meus sobrinhos, casados também, os sobrinhos pequenos. E eu fiquei pensando, é isso que faz sentido, né? Família não é um lugar de paz contínua, não é um lugar onde está tudo bem o tempo todo, mas é um lugar onde a gente tem para onde voltar, onde a gente tem com quem contar, onde no final das contas, mesmo quando o perrengue está muito grande, no geral é ali que a gente pode confiar. E eu fiquei olhando, hoje mesmo, ainda agora, né, quase um mês depois, olhando as fotos, lembrando de tudo que aconteceu, eu fiquei perguntando para mim mesma, como é que eu cheguei até aqui? Pode falar que ela foi a mãe solteira, ela deu a volta por cima, ela estudou, ela está fazendo uma carreira, ela é tão bem sucedida. Nossa, isso é tão eu vezes eu multiplicado por eu, 666, né? Que 6 é o número do eu, do ego. E por isso que dizem que é o número da besta. Mas, na verdade, nunca foi assim. Quantas pessoas passaram pela minha vida para que aos 30 anos eu pudesse casar o meu filho? Minha mãe, que me aceitou como mãe solteira, minha irmã, que me apoiou desde a gravidez e muitas vezes ajudou a criar esse filho comigo, o cunhado, que anos depois veio ser aquele que aconselha, aquele que apoia, que está do lado, os primos, alguns tios preciosos que quando não tinha a figura do pai eram eles que estavam ali ajudando. Depois o meu marido, né, que casou comigo quando ele já tinha 6 anos e assumiu esse papel e hoje é pai dele, não tem dúvida disso, como eles se amam, como eles se respeitam. Eu não cheguei aqui sozinha. Mas quando eu olho para aquela cena e eu me lembro dela com muita emoção, eu percebo o papel da família na vida da gente. Tanto essa família de sangue, né? Minha mãe, minha irmã, meu pai que já faleceu e alguns outros parentes, quanto a família expandida, que são os amigos que Deus nos dá, as pessoas preciosas que nos ajudam a orar, que intercedem por nós, que entram nas batalhas espirituais e às vezes nas batalhas financeiras, nas batalhas educacionais, em todas as batalhas que existem para que uma família se construa, para que um filho faça 30 anos, para que ele case, para que você seja avó. Então, expandindo esse conceito de família para além do laço de sangue,
né? E agregando essas pessoas a essa instituição que para mim é sagrada, eu quero convidar vocês a trazer à memória o que dá esperança, o que pode dar esperança para vocês, como fez Jeremias lá em Lamentações 3:21. E o que me deu esperança do que vai acontecer daqui para frente na minha vida é saber que eu tenho para onde voltar, que eu tenho com quem contar, e que mesmo com os perrengues e os conflitos e as dificuldades que é ser família, porque não dá pra gente ficar se iludindo que tudo bem, família é uma coisa tranquila, não é. Família muitas vezes é lugar de guerra, é lugar onde a gente se machuca, onde a gente fica aflito, onde a gente se decepciona, mas é lugar onde a gente insiste, persiste, permanece, e que quando a gente precisa é ali que a gente pode contar. Seja a nossa família de sangue, ou irmãos da fé que Deus aproximou, ou amigos que Deus coloca no nosso caminho, seja lá como for. Isso é tudo que a gente tem. Então eu não sei qual a história da sua família, como é que foi até aqui, quais as mágoas que você tem no passado, ou as expectativas que você tem para o futuro. Eu só tenho que te dizer uma coisa: traga à memória o que pode te dar esperança, como é que eles colaboraram para você chegar até aqui. Leve isso em consideração e não espere amanhã para dizer obrigada, para lembrar o que foi feito, para agradecer, para amar, para falar eu também estou aqui. Celebre hoje, porque hoje é tudo que a gente tem. E que você possa olhar para os momentos da sua vida e pedir a Deus para trazer à memória coisas que até você não percebeu. E que se não fosse essa família, essas pessoas tão especiais na sua vida, talvez você não teria chegado até aqui. Porque ninguém chega em lugar nenhum só. Que Deus nos abençoe e que o nosso coração possa ser assim tocado por uma revelação, para a gente poder olhar e falar: uau, é a minha família que me trouxe até aqui. E que Ele transborde de gratidão e isso mude não o seu futuro, mas mude o seu hoje. Diga hoje eu te amo. Diga hoje, família, muito obrigada. Um beijo grande, Deus abençoe vocês. Quem recebeu um salário para criar seu próprio filho foi Joquedebe. Nós encontramos no livro de Êxodo 2, 8, 9 e 10. Um abraço, beijo para todos. Que tarde abençoada, que palavra abençoada da Patrícia. Como nós fomos abençoados nessa tarde. Foi uma tarde muito gostosa. Nós tivemos também uma dica muito boa aí da Luzinete para a gente fazer no Dia das Mães. E olha, vamos aproveitar a culinária para abençoar a vida da nossa família. E olha, agora nós vamos orar. Vamos orar e pedir a bênção de Deus para a sua vida, mãe, para que Deus possa estar te abençoando. E antes, não se esqueça, nessa quinta-feira nós vamos ter o nosso programa presencial. Olha, se você puder vir presencialmente, será ótimo. Sabe por quê? Porque nós vamos ter um programa muito especial. E vamos ter também uma lembrancinha muito linda que as mulheres do Viva a Vida fizeram para te entregar. Isso só presencialmente você vai ter acesso. Então, nós esperamos você lá na igreja às 2h30 nesta quinta-feira, que vamos ter esse programa super especial. Se você não puder ir, assista online então, tá bom? Vamos orar? Vamos pedir a bênção de Deus para a sua vida, agradecer a Deus pela sua vida. Vamos, Senhor, nós te adoramos, ó Pai, porque o Senhor é o nosso Deus. Muito obrigada pela vida dessas mães que estão aqui conectadas conosco. Abençoe a cada uma delas, Senhor. Eu não as conheço, não conheço todas elas, mas o Senhor conhece. O Senhor sabe, ó Pai, a necessidade do coração. E o Senhor conhece em profundidade. Por isso, ó Pai, neste instante, ó Pai, esteja com as nossas mães, abençoando, cuidando, protegendo e concedendo o desejo do coração delas, ó Pai. Muito obrigada por esse programa, pela sua presença maravilhosa em nossas vidas e muito obrigada pela vida de cada mãe que está aqui conosco. Em nome de Jesus é que oramos. Amém. Vai aparecer aí 2 vídeos como sugestão e você pode continuar conectado conosco.
clique aí e assista mais o programa. Deus abençoe você. Esperamos por você quinta-feira, não se esqueça. Um beijo no coração.